Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan em 100,7. E a gente vai estar falando com o Dr. Natan Moreira, ele que é advogado especialista em Direito das Famílias e Direito Matrimonial Canônico. Bom dia, Dr. Natan. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bom dia. Dr. Natan, fala um pouquinho para a gente, inicialmente, explica esse conceito, né, por exemplo, de direito matrimonial canônico. Eu acho que muita gente não sabe, está com curiosidade de saber. Muita gente na rede social, no Instagram, no direct aqui do Jornal da Manhã, da Folha de Alagoas, perguntando o que é a questão do direito matrimonial canônico. Traz esse conceito para a gente, por favor. João, o direito matrimonial canônico é uma área do direito canônico, né? Ou seja, ele não é titulado pelo direito brasileiro, né? É titulado pelo direito de Roma, da Santa Sé. E ele serve, principalmente, dentre outras coisas, quando a gente quer fazer um processo de nulidade matrimonial, do sacramento do matrimônio, do casamento na Igreja Católica. Eu sou católico, e a gente sabe que na Igreja Católica não existe divórcio. Eu também sou especialista em direito de família, então trabalho muito com divórcio. E nós estamos no escritório iniciando um novo núcleo, que é do direito matrimonial canônico, porque na Igreja Católica não existe divórcio, mas a gente atendia muita gente que precisava se divorciar na esfera civil, mas saía do escritório triste porque é católico e se sente com um fardo, com uma culpa, né, por saber que a igreja não aceita o divórcio. E a gente percebe, conhecendo a história daquela pessoa, que existe alguma causa de nulidade. Então, o que é isso? A igreja não vai anular o casamento. A igreja ela vai declarar que aquele casamento nunca aconteceu. Então, o direito matrimonial canônico, ele vai investigar a vida daquela pessoa desde o namoro, o noivado, o casamento, e se houver algum vício de consentimento na hora do sim, na hora do casamento, é possível declarar a nulidade e aquela pessoa vai poder se casar na igreja novamente. Ô, doutor Natan, por exemplo, e no decorrer do casamento, uma pessoa que quer casar 10, 15, 20, 30 anos, há essa possibilidade dessa nulidade de casamento, há essa possibilidade através do direito canônico ou não? Existe a possibilidade. Dentre muitas coisas. Eu tenho um casal muito próximo da minha família, que é uma situação engraçada, porque eles não entraram com o processo, né, canônico, mas eu tenho certeza que o matrimônio deles é nulo. Por quê? Eles se conheceram, e quando eles se conheceram, a namorada já sabia que o rapaz tinha um outro filho, do namoro, né? Sim. E aí o rapaz, muito namorador, teve um filho. E aí eles casaram. E quando eles casaram, ela descobriu por ele mesmo que ele tinha mais 2 filhos. Isso é uma causa de nulidade matrimonial. Porque essa informação esquecida, né, omitida, ela interferiu drasticamente no poder de decisão daquela mulher. Talvez, se ela soubesse que ele tinha mais 2 filhos, ela não tivesse casado com ele. Então, se a gente consegue testemunhas, né, que ratifiquem essa informação, e até o testemunho do próprio cônjuge, e dizer realmente eu não disse, eu omiti essa informação, certamente aquele matrimônio ele é declarado nulo e eles podem casar novamente. Isso tem muito mais relação com, não diretamente com a legislação brasileira em si, mas com relação à religião católica. Então, nesse sentido, como seria feito esse processo? Por exemplo, é enviado para o Vaticano? Como é que funciona? Isso que eu ia perguntar, Natália. É um processo administrativo
com Roma, direto com o Vaticano? É somente dentro da igreja? É na legislação do Vaticano? Explica um pouquinho para a gente, tecnicamente, doutor Natan, como é que funciona? Não é um processo administrativo, é um processo judicial, mas ele não tem interferência do direito brasileiro. Claro que existem as leis, porque a gente sabe que o Vaticano, a Santa Sé, é um Estado, né? Ele é um Estado reconhecido como um país, como o Brasil, como os Estados Unidos, enfim. Existe um tratado internacional que reconhece as leis, né, entre Santa Sé e Brasil, que reconhece as leis da Santa Sé, elas são incorporadas no direito brasileiro em algumas questões, mas não é um processo administrativo, é um processo judicial do Vaticano. E não precisa ir para Roma. Uma das coisas muito boas que o Papa Francisco nos trouxe foi a flexibilização desse processo e a facilidade que as partes têm agora de ingressar com essa ação. A primeira coisa que a pessoa... E isso ajuda muito os casais em segunda união, que não podem comungar, que não podem se confessar. A primeira coisa que a pessoa ela precisa fazer é conversar com o seu pároco. E aí nós temos um problema nas paróquias do Brasil inteiro, talvez do mundo inteiro, que os padres eles não estão tão habituados com esse tipo de processo ainda, porque era algo muito raro, né? Só veio ficar mais comum agora com o Papa Francisco. Então ela conversa com o pároco e o pároco vai encaminhar para o tribunal eclesiástico responsável por aquela diocese. No nosso caso aqui em Maceió, nós temos um tribunal eclesiástico próprio da Arquidiocese de Maceió. Então o pároco geralmente ele vai encaminhar, né? Existem juízes canônicos, juízes eclesiásticos, existem advogados, como defensores públicos, que vão atender aquela pessoa gratuitamente. Aquela pessoa ela pode pagar uma taxa, como num processo civil. Se ela não tiver condições de pagar, essa taxa pode ser parcelada ou até pode ser isenta. E qual é a minha função aqui? Eu não conheço, né? Pode ser até que tenha em Alagoas um advogado canônico, mas eu não conheço, é uma área nova. E a minha função não é decidir se aquele casamento vai ser decretado nulo ou não, mas é de prestar uma assistência àquela pessoa que quer procurar o tribunal, né? Então, primeiro contato, a gente conversa, investiga toda a história daquela pessoa, e aí eu vou identificar se ela tem, né, algum fato que pode ser tido como uma causa de nulidade. Doutor Natan, esse casamento sendo considerado nulo, por exemplo, a possibilidade desse homem, dessa mulher, casar novamente na igreja, essa é uma grande dúvida. Há essa liberação, por exemplo, da Igreja Católica para que isso ocorra? Porque quando o casamento é declarado nulo, ele nunca aconteceu. Então é como se aquela pessoa nunca tivesse casado, mesmo que ela tenha filhos, e mesmo que aparentemente os fatos externos tenham mostrado que aconteceu. Houve um padre, uma igreja, as testemunhas, né, os padrinhos, mas houve um vício muito sério que tornou aquilo nulo. Como aquele casamento nunca aconteceu, a pessoa poderá se casar, que não seria casar de novo, mas casar pela primeira vez, porque o primeiro nunca existiu. Exatamente. Houve apenas a aparência, né? Uma coisa interessante, se um casal ele casa sem por exemplo, pelo menos um dos cônjuges não tem a intenção de ter filhos, esse casamento é nulo. Porque um dos requisitos obrigatórios para se casar na Igreja Católica, aí 99% das pessoas não sabem, é estar aberto à vida. Então, casou, precisa estar aberto à vida. Se você casa e não está aberto à vida, esse casamento é nulo. São muitas dúvidas, né, Natália Barros? É bem curioso, né? Até como o doutor Natan falou, que não é uma área que não é muito falada, não é muito discutida, então realmente suscita
muitos questionamentos. Mas a gente trazendo, o senhor falou também que é especialista em direito de família, né? E aqui já trazendo para a nossa legislação brasileira, né? Especialista em divórcio também. E eu imagino que deve existir até esse contraponto, né, ao direito canônico e também essa parte do direito de família, dessa questão do divórcio. Trazendo esse assunto, doutor Nathan, também para começar, o que é que diz a legislação brasileira, por exemplo, sobre a guarda de filhos em caso de separação ou ausência de um dos pais, e se isso também tem alguma diferenciação no direito canônico, nesse caso? Geralmente, quando um casal se separa, se divorcia, eles vão falar sobre algumas questões patrimoniais, questões financeiras, mas uma das coisas que dá muita dor de cabeça é a guarda dos filhos. E no direito brasileiro, a gente tem 2 tipos de guarda. A guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a regra. Isso significa que só vai ser decretada a guarda unilateral se, por acaso, o outro genitor não tiver condições de ter aquela guarda. Vamos supor que o pai não quer, né, a guarda compartilhada, ou que existe risco para aquela criança, risco de violência doméstica, ou se aquele outro genitor pratica alienação parental, mas a regra é a guarda compartilhada. Na questão do direito matrimonial não há especificamente algo que trate sobre guarda, mas há a necessidade, como eu já havia dito, de ter, né, ser aberto à vida e criar os filhos conforme os ensinamentos católicos. No direito brasileiro, a gente vai tratar de diversos princípios, de diversas leis, enfim, uma jurisprudência muito ampla. Doutor Nathan Moreira, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quer explicar, né, dizer para a população que é muito bom, né, trazer temas pedagógicos de relevância e curiosos também aqui para a nossa população, para a nossa sociedade. A gente quer fazer o convite público para que o senhor esteja aqui nessas e outras oportunidades e quer deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, João, Natália, né, a todo mundo que faz parte aqui da rádio. Quero dizer também que quando a gente trata do direito matrimonial e até do direito de família mesmo, a gente precisa pensar muito que todos os problemas, né, principalmente para quem está ouvindo a gente, todos os nossos problemas, como tudo na vida, é passageiro. Tudo passa, né? Então é importante que a gente considere isso, e quando se trata da nossa vida, a gente precisa ser feliz. Então, se dê uma nova chance, né? Se existe a oportunidade de tentar, é muito melhor se arrepender por ter tentado do que se arrepender em dizer assim, eu poderia ter tentado, mas por medo eu não fui. Então, seja nessa questão da nulidade, seja na questão da criação dos seus filhos, na questão da guarda, eu acredito que é muito importante que você tente, né? Então, fica o meu recado e agradeço muito. Viu? Doutor Nathan Moreira, advogado especialista em direito canônico, direito da família, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, reforçar esse convite para estar aqui em outras oportunidades. Quero agradecer a minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, o Bitoca aqui sempre conosco na técnica, o Mailson Franklin, direto das ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Romson Florentino e a Maria Regina Leão, sempre nas redes sociais, nos auxiliando. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho. Olha, ouvinte, muito obrigada pela companhia nessa terça-feira e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Todo dia
você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan.